Olá, que bom que você pode estar conosco virtualmente. Lembramos que estamos no 13º domingo após Pentecostes e saudamos a vocês com o lema da semana que diz: Jesus acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10, desejamos a todos um abençoado culto e continue firmes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Amém. Nós estamos aqui reunidos em nome do Trino Deus. Trino Deus que é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na caminhada da história do povo nem sempre foi assim. O povo era para se reunir em nome de Deus. Mas muitas vezes o povo sempre foi tentado, foi convidado a carregar na sua bagagem, no seu contexto histórico, na sua família, outros deuses. Conforme a cidade, a cultura, a religiosidade que ali eram apresentadas, eles se confundiam. Imagens de deuses amorreus, deuses ali da área da Mesopotâmia, do Egito. Claro que na nossa caminhada como povo de Deus, por onde nós passarmos, nós temos que respeitar a religiosidade, a cultura local, mas nós temos que ter bem claro quem nós seguimos, em nome de quem nós estamos nos reunindo. Moisés, um grande líder que guiou o povo até a terra prometida, o seu sucessor foi Josué. E Josué, quando estava conduzindo o povo, ele observava esse povo e o que acontecia? O povo voltava a costumes antigos, a cultuar imagens, a carregar aqueles deuses lá de quando eles eram escravos. E o que Josué, então, como um líder escolhido por Deus, ele faz? Ele chama os chefes, os líderes de tribo, e ele tem uma conversa com essa turma. Ele dá uma refrescada na memória deles. E aí nós lemos esse texto em Josué, capítulo 24,
versículo 14 a 15, que eu quero saudar neste início deste culto, vocês, com essas palavras de Josué, que ele relembra ao povo. Versículo 14, Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Josué fala a estes líderes: a quem vocês querem servir? Que a resposta nossa, a minha, a sua, que a resposta nossa, hoje Deus faz essa pergunta a nós: a quem vocês querem servir? A quem a família de vocês serve? Em nome de quem vocês se reúnem? Que essa resposta nossa seja dada com fé e que seja com compromisso e fidelidade cumprida naquele Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São as ruas da cidade, caminhos entre o sim e o não, esperanças, tantos sonhos, desencontros, dores e solidão, mas podem também servir de caminhos de volta para casa, onde a paz e a vida podem enfim se encontrar. No encontro, na partilha, há tempo para viver o amor, diferentes convivendo em respeito sem causar mútua dor. Que os muros da divisão deem lugar a caminhos floridos e que pontes se ergam como instrumento de paz. É um vento que restaura, nos move a viver com paixão, sopra suave, gera graça, novo aroma de encontro e perdão. Foi Cristo quem revelou o caminho de tal liberdade. Ele amou a cidade, deu-lhe sua vida na cruz, deu-lhe sua vida na cruz. Leio alguns versículos do Salmo 34, 12 a 15, indicado para o dia de hoje. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. A palavra sempre nos convida a refletirmos e também confessarmos o que em nós não está bem. Por isso, nos coloquemos diante de Deus. Oremos. Senhor Deus, renova em nós a fidelidade e o compromisso que temos de crermos em um só Deus, que em meio a tantas opções de religiosidade que são oferecidas atualmente e que muitas vezes fazem todas as nossas vontades para nos conquistar, pedimos a Ti,
Mantenha a nossa fé firme no único Deus que enviou seu Filho para nos salvar. Deus, perdoa pelas vezes que fomos infiéis, que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Por isso te pedimos e cantamos: tem piedade de nós e nos perdoa. Tem, Senhor, piedade. Anúncio da graça. O Salmo 34, versículos 17 e 18 dizem: quando as pessoas honestas clamam ao Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Esse Deus nos restaura, perdoando os nossos pecados e nos ajudando a recomeçar em sua graça e em seu amor. Amém. Na sua casa, você tem algum lugar onde se conecta com Deus? Algum cômodo, algum espaço? Por exemplo, eu faço sempre as minhas reflexões diárias na minha sala. Ali eu sento, leio a palavra de Deus, um devocionário, eu oro a Deus, medito. E você, tem esse espaço? Algum lugar? Algumas pessoas têm, talvez, fora da casa, em outro lugar, no pátio, né? São muitas as pessoas que perto ou longe de nós sofrem. Às vezes são os nossos vizinhos, mas às vezes são pessoas que estão do outro lado do oceano. Há muita dor, há muita tristeza, há muito sofrimento, exclusão no mundo todo. E por ser Deus fiel, Ele escuta o seu povo. Podemos estar na igreja, na sala, no nosso jardim, em momentos de oração, de reflexão, Deus está nos ouvindo. Também ouvindo os clamores, as intercessões que nós fazemos pelas pessoas que sofrem. Vamos nos aproximar das pessoas que estão em sofrimento, das pessoas que não estão bem, das que estão clamando por ajuda. Se ainda não podemos estar fisicamente, que possamos estar de outras formas com essas pessoas. O versículo de 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Cremos que Deus escuta o nosso clamor. Unamos nossas vozes a todas essas pessoas que estão em sofrimento e roguemos pela compaixão, pela misericórdia do nosso Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se
da gente oprimida, apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e manada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Ouçamos a leitura bíblica que iluminará a reflexão deste domingo do Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, os versículos de número 1 até o 11. De lá, assim, nós ouvimos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até aqui a leitura da palavra bíblica. Prezados irmãos, prezadas irmãs, prezado ouvinte que nos acompanha, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo venham sobre nós e que conosco elas sempre estejam. Amém. Relacionamentos são complicados. Nem sempre é assim que nós nos damos bem o tempo inteiro com todas as pessoas que nos cercam. A vida, por vezes, é leve, calma e tranquila e nos entendemos com certa facilidade, mas por vezes é assim que nós acordamos, talvez num dia com a veia fora do lugar, no mau humor, e logo nas primeiras horas possamos ter contendas, discussões, desavenças com a família, amigos, colegas de trabalho. A verdade é que nenhum ser humano passa a sua vida invicto de não se desentender com alguém por algum motivo, em algum momento. Ora, se isto é normal, digamos assim, recorrente e possível de acontecer com relativa frequência, disto nós não duvidamos e nem nos surpreendemos. A pergunta que eu quero te fazer é: o que tu fazes quando te desentendes com alguém? Num primeiro momento é assim que a maioria de nós fica triste, chateado, pensativo, e a gente busca logo de imediato tentar compreender, mas afinal de contas, de quem foi a culpa? É minha ou da outra pessoa? Foi algo que eu fiz ou ele? Algo que ele disse ou eu? E nesta rememoração dos fatos, a maioria de nós tende a pensar: a culpa é do outro.
Eu estava com a razão, estava coberto de razão. E é Ele quem deve reconhecer o seu erro, a sua falha e me vir pedir perdão. Dependendo da situação e das vezes, a gente tem que dar o braço a torcer e mesmo que não tenhamos tido culpa ou erro, mostrar boa vontade de procurar aquela pessoa que nós amamos e estimamos e queremos o bem e pedir perdão e reconciliar-se. E aí, às vezes, nós prometemos para nós mesmos, mas nunca mais isso vai acontecer. Nunca mais vou me desentender com essa pessoa, né? Meu esposo, minha esposa, meus filhos, meu colega ali de trabalho com quem eu divido a bancada e os dias, até que chega um novo dia em que talvez por uma mesma situação ou talvez outra, a gente se desentenda de novo, a gente briga e quando se furta, né, se vê na situação, é preciso reconciliar-se novamente. Caros irmãos e irmãs, se diante das pessoas nós precisamos nos reconciliar por muitas vezes, o tempo inteiro, do apóstolo Paulo nós ouvimos uma boa notícia, nós ouvimos um evangelho, uma boa novidade, de que por intermédio de Cristo Jesus, nós fomos reconciliados para com Deus o Pai. Observem que na narrativa bíblica do Antigo Testamento, a partir de Gênesis 3, a realidade da queda, o pecado entra no mundo. E o pecado não é apenas os nossos erros, não são apenas as nossas faltas e falhas, aquilo que nós fazemos de errado e que faz com que a vida seja mais difícil. Mas o pecado é a nossa condição diante de Deus. Somos pecadores. E para o reformador da igreja, Lutero, toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes estão manchados, estão maculados pela realidade do pecado. Isto faz com que nós nos distanciemos de Deus. Isto faz com que nós nos afastemos da sua palavra, das suas orientações, dos seus mandamentos. Tanto é assim que a partir da realidade da libertação do povo de Deus, que outrora fora escravo lá no Egito e rumava em direção a uma terra prometida, a Canaã, este povo que Deus elegeu e escolheu para amar e cuidar, receberá mandamentos, orientações de conduta de vida. Dentre os 10 mandamentos, o primeiro dele é que a gente tenha apenas um único Deus e que sejamos nós fiéis, tementes e confiantes a Ele. Ao longo das nossas vidas, também nós, provavelmente, em alguns momentos, vamos nos desentender com Deus. Tu consegues te lembrar de algum momento onde talvez tu tenha brigado com Deus? Puxa, Senhor, este plano não deu certo e eu estava tão contente, eu estava tão esperançoso que aquela entrevista de emprego fosse ter a minha chamada, eu estava tão contente e empolgado com o meu relacionamento, que ia bem e de repente aconteceu algo que colocou um término. Eu estava tão animado com a possibilidade daquela viagem, enfim, não sei, algo que tu tinhas muita expectativa e que de repente aconteceu diferente e a gente se chateia com o Senhor. Talvez até algo mais duro, mais cruel, uma despedida de um familiar, de um amigo que muda toda a nossa vida e que desestabiliza o nosso relacionamento e a nossa conduta diária. Como nós lidamos com as tribulações, com as provações, com as dificuldades que chegam até nós? Quero reler na íntegra aquilo que eu li há pouco da carta aos Romanos, do capítulo 5, quando o apóstolo Paulo escreve dizendo: e não somente isto, nos gloriamos em Deus, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança.
Como é possível para nós, seres humanos, nos gloriarmos nas tribulações? Um esposo que se desentende com a sua esposa não vai ver ali motivo de alegria e de contentamento. Um pai ou uma mãe que briga com o seu filho, e quem tem adolescentes em casa sabe que não é difícil ter desentendimentos com os pequenos, né? Não vai se gloriar. Uma pessoa que acaba tendo que lidar com alguma provação forte, uma enfermidade, talvez uma crise financeira muito grande, ou uma grande tribulação como a qual o mundo tem vivenciado nestes últimos tempos, como é possível nós nos mostrarmos contentes e satisfeitos diante de tudo isto? A resposta vem quando nós lemos que essas tribulações produzem perseverança. Lembram que lá no início da prédica eu havia dito que às vezes nós temos que reconhecer que nem estamos errados na situação, mas mostrar uma boa vontade para nos reconciliarmos com aquela pessoa com quem nos desentendemos? A perseverança. Essa é uma característica íntegra da pessoa cristã, da pessoa que crê em Deus. A gente não desiste fácil. A gente vai lá e busca, de algum modo, encontrar uma saída, encontrar uma solução, encontrar algum ponto em que possamos nos agarrar e sentirmos que vale a pena investir naquele relacionamento. Vale a pena investir no relacionamento da família, nos relacionamentos de amizades, de trabalho e por aí vai. Vale a pena fazer o bem e receber também o bem. E se nós investimos em relacionamentos humanos, que são passageiros, por assim dizer, que são terrenos, quanto mais nós, seres humanos, não deveríamos investir no nosso relacionamento para com Deus. A boa notícia para nós, o Evangelho que o apóstolo Paulo traz nesta carta aos Romanos, é que a reconciliação de Deus para conosco é a iniciativa dele. É Deus quem vem ao nosso encontro, nos reconcilia por intermédio da morte e ressurreição de Jesus e possibilita que nós tenhamos disposição, vontade, perseverança em também nos reconciliarmos entre nós. É uma tarefa desafiadora, é verdade, não é assim tão simples, não é assim que nós sempre estamos motivados, alegres e contentes, mas é uma tarefa necessária. Nós vivemos num mundo com tanta maldade, com tanta violência, com tantos desafios, com tanta vulnerabilidade, que se nós pudermos, de algum modo, ainda que menor, mas interagir na vida e mudar nossos relacionamentos e a nossa perspectiva de amor e cuidado, então certamente seremos abençoados. Nós vivemos em tempos onde nos afastamos muito uns dos outros. O isolamento social, os encontros online favoreceram que talvez nós, de algum modo, acabássemos mais reclusos em nossa casa, em nossa residência, no nosso estilo e modo de viver, de tal forma que talvez tenhamos deixado amizades, proximidades guardadas lá num baú. É tempo, por que não, talvez, de nos reaproximarmos, de nos reconciliarmos, de perseverarmos na fé, na esperança, no amor, naquilo que fomos chamados a fazer como mensageiros e mensageiras da Boa Nova, da esperança. O ano de 2021 ainda não acabou, ainda que tenhamos passado da metade dele, é tempo e eu quero te convidar e lanço aqui este desafio, de quem talvez tu precisas te reconciliar, te reaproximar, fazer com que a vida novamente tenha a alegria, pulse e faça com que as coisas voltem ao mais, entre aspas, normal possível, daquela boa e saudosa convivência que nós tínhamos em outros tempos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos oriente, nos ilumine nesta bonita tarefa de estarmos aí uns para os outros em todo o tempo e, acima de tudo, na bonita parceria da jornada da vida. Amém.
É com carinho que neste domingo lembramos de um irmão em Cristo que nos deixou neste mundo, o Sr. Erwin Francisco Tortrup, que nasceu no dia 19 de setembro de 1939 e faleceu no dia 30 de julho de 2021, alcançando a bela idade de 81 anos, 10 meses e 11 dias. O Sr. Erwin será lembrado em oração no culto presencial da Comunidade da Paz, no dia 22 de agosto. Um amigo, um pai, um esposo e membro muito especial. A família agradece a todos que ao seu lado estiveram e lembramos, o consolo do Senhor é a nossa força. Sigamos, sim, em fé, esperança e amor. Amém. Como ser firme na fé e não cair em meio às tentações e não se desviar? Josué teve que lembrar o povo em meio a tantas coisas que são oferecidas. A direção da caminhada Deus aponta para nós, mas a decisão de caminhar, do que fazer no caminho, é de cada um de nós. Que a gente possa lembrar que no deserto, no vale, nas montanhas, na tempestade, onde quer que nós andarmos, Deus é conosco. Deus segue firme comigo, contigo, com nós. E aquele que perseverar no caminho, que sempre escolher a Deus, ao fim também será salvo. Convido para uma palavra de oração final deste culto. Oremos. Ó Deus amado, mantém-nos firmes na fé, na esperança e no amor. Que o nosso amor e testemunho seja envolvente e que mantenha a comunhão que o Espírito Santo gera através dos momentos que temos em conjunto, mesmo que seja virtualmente. Pedimos, alcança as almas que estão perdidas, que não estão firmes na fé. Coloca diante de nós possibilidades para evangelizarmos em todas as situações. Tudo a mais, ó Deus, colocamos diante do Teu altar, pois Tu vês o nosso coração e sabes o que precisamos e estamos pedindo. Em Tuas mãos colocamos todas as pessoas doentes, acamadas, nomes que nos são dados para que durante a semana possamos incluir em oração. Todas estas pessoas entregamos a Ti, pedimos o Teu cuidado, a restauração do corpo
e também fortalecimento para uma vida espiritual baseada sempre nos princípios do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiramos receber a bênção de Deus que nos acompanhará nesta nova semana. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda sempre da sua santa paz. Que assim te abençoe e guarde o Trino Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, sirvamos ao Senhor com alegria, nos reconciliemos uns com os outros por intermédio da reconciliação que temos com Ele. Abençoada semana. Te abençoe, guarde o teu